Elas são mortíferas demais para que possam ser usadas com a velha finalidade de vencer um inimigo. Hoje as duas maiores nações que disputam a supremacia mundial atingiram uma tão grande potência atômica, que cada uma delas pode destruir a outra, e pode sozinha destruir o mundo. Chegamos ao ponto de ruptura com a velha lei da luta, pelo que esta deve ser abolida, por não atingir o fim evolutivo da seleção do mais forte, mas, pelo contrário, por levar a uma destruição universal, fato contra o qual a vida se rebela. É assim que a lei elimina a guerra que não serve mais a seus fins, porque não termina com o triunfo do vencedor selecionado, fato de utilidade biológica em sentido evolutivo, mas, ao contrário, é uma guerra que destrói todos. A revolução é profunda, porque leva a um estado de unificação mundial e abolição do velho método de vida egocêntrica, separatista, para passar ao método coletivista e colaboracionista, isto é, do estado caótico ao orgânico. Trata-se de um grande salto avante em direção ao regime de ordem, para o qual tende a evolução. Vemos, de fato, que tudo isso hoje começa a realizar-se, tanto no campo político como no religioso, que vem acontecendo entre os filhos separados do cristianismo, e acontecerá para todas as religiões cujas bases positivas serão dadas pela ciência, único conhecimento de tipo universal. No campo político, a mesma tendência à unificação levou à ideia nova dos Estados Unidos da Europa, reduzindo as 3 ou 4 potências mundiais a um número sempre menor, até que se atinja um governo único de uma sociedade mundial de nações. Ele assumirá funções de polícia que impedirá as guerras, resolvendo os casos de países menores. Estes são os novos conceitos que a lei vai pôr em prática. Os destruidores do velho já estão trabalhando. Mas não é destruição, é renovação. A lei mostra-nos o gesto de Deus, continuamente criador, impulsionando o homem novo em direção a uma posição biológica mais adiantada. Todas as suas manifestações estão envolvidas. Na superfície vê-se a tempestade, o vórtice do grande deslocamento. Mas nas profundezas está a ordem da lei de Deus que guia o desenvolvimento do fenômeno e garante-lhe o bom êxito. O tempo bate fatalmente o ritmo do transformismo evolutivo que, a cada momento, sem jamais cessar, demole o negativo e o reconstrói positivamente. A trajetória do fenômeno vemos-la lançada do mal para o bem. O completo e definitivo triunfo deste deverá sim fatalmente ser lançado no retorno final do ser a Deus. 7. O futuro estado orgânico unitário da humanidade. Observamos no capítulo anterior o fenômeno do fim das guerras com tendência à unificação política mundial. Em outros pontos já afirmamos que a humanidade se encaminha para o estado orgânico. Olhemos agora para o futuro, para compreender o que ele nos prepara neste terreno. Comprovamos nos fatos que, quanto mais primitivo é o homem, mais individualista, egocêntrico, separatista, isolado, de modo que vive em um estado caótico, enquanto, se é mais evoluído, mais é coletivista, interdependente com seus semelhantes, unitário, de modo que vive um estado orgânico. Esta passagem ocorre por evolução. Não há dúvida de que esta marcha é orientada em uma dada direção, que vai da desordem para a ordem, na lógica de seu desenvolvimento. Desordem significa uma posição de elementos rivais, em luta entre si, para afirmar-se cada um em si mesmo contra o outro. Ordem significa uma posição e tipo de relações recíprocas diferentes, baseadas na vida em sociedade, isto é, sobre o princípio da unificação, colaboração, organicidade. Queremos observar aqui como a vida passa do primeiro estado ao segundo, isto é, como do individualismo até agora vigente, baseado na luta pela seleção do mais forte, adepto do comando, passa-se ao colaboracionismo baseado no método de cooperação pacífica de interesse comum. Esta segunda posição está nos antípodes da primeira. Como, então, é possível, onde domina o regime de caos,
transformar luta em colaboração. Como conseguir implantar um método de vida unificado e orgânico? Não é sem razão que o homem, por instinto, é proselitista, expansionista, imperialista. Veremos agora como a vida utiliza essas qualidades. É certo que elas são contraproducentes em uma sociedade que atingiu o estado orgânico. Nela é fundamental o dever do respeito ao espaço vital, material e espiritual alheio, porque naquele tipo de sociedade tudo está disciplinado na ordem e não são lícitas transgressões de normas e violações de limites. Mas aquelas qualidades, em uma sociedade no estado caótico, servem à vida que, mercê delas, pode realizar sob o domínio do vencedor na luta, os primeiros reagrupamentos que, sem elas que os impõem e mantêm unidos com sua força, não se formariam nem resistiriam. É com este sistema que a vida começa, gradualmente a impor um novo regime de tipo orgânico no lugar do caótico. Ela utiliza o vencedor na luta que, por isso mesmo, se mostra mais apto para as funções de organizador, exatamente para esta finalidade, que há de amalgamar e unificar sob seu comando os egocentrismos rivais de que é feito o regime de caos. Como se vê, esta é uma fase de passagem, na qual se utiliza o melhor fruto do método mais evoluído para passar à posição mais evoluída. O indivíduo da fase caótica jamais se adaptaria a viver no regime de ordem, a não ser forçado por um chefe e construído segundo seu mesmo velho tipo e que o trata com tal método, o único para ele compreensível. Assim a vida fornece-lhe o que é necessário para induzi-lo a evoluir. Obrigado assim a viver dessa outra maneira, o indivíduo, egocêntrico e separatista começa a avizinhar-se e a fundir-se com o seu rival e encaminhar-se para um estado unitário. Mas, dado seu tipo, era-lhe necessária uma educação imposta à força, para que assim ele se habituasse, assimilasse, aprendesse a viver em novo modelo. Era necessário uma educação imposta por um amo, vindo de fora, para que, depois, do exterior ela descesse para o interior, para lá ser assimilada através de longa repetição até tornar-se um automatismo ou novo instinto. Esta, de fato, e a técnica que a vida adota para a formação, na personalidade, de novas qualidades. Há o fato de que o ponto de partida do atual salto à frente é o homem do velho tipo, construído no passado, e também o fato que a vida não dispõe de outro. Esse homem não é o tipo racional, inteligente, planificador do futuro, mas é um ser movido por seus instintos. Dado tudo isso, não resta vida, para dar aquele salto, se não utilizar, tal qual é, esse que é o único material de que ela dispõe, aplicando seus métodos para modificá-los. Tratando-se de instruir indivíduos do tipo rebelde, é lógico que esse trabalho não pudesse ser feito senão por férrea imposição. O raciocínio e a persuasão não servem para esse nível. É assim que as formas de organização que se verificam em nossa sociedade são do tipo de sujeição e não são uma unificação espontânea e convicta na qual cada um, consciente de sua função na coletividade, toma a posição que o espera. É assim que a organização na Terra é do tipo imperialista, de forma hierárquica, em uma escala em que a ordem desce de um que comanda a muitos que obedecem. Segue-se que o individualismo egocêntrico destes, naturalmente rebeldes, é encerrado na ordem imposta pelo chefe. Assim começa a realizar-se o princípio orgânico. Estes são seus primeiros passos. Estamos aqui explicando por que tudo isso acontece de tal forma e a vida se comporta de tal maneira. Tal estrutura, assumida pelo princípio orgânico em suas primeiras formações, para chegar depois a realizar-se plenamente, encontramo-la em todos os campos, seja político, religioso, bélico, industrial etc. Qualquer que seja o tipo de governo, ou religião, ou exército, ou atividade econômica, termina-se sempre no sistema piramidal, chefes e dependentes, com o poder sempre mais centralizado quanto mais se dirige para o alto.
Tudo isso é perfeitamente coerente com as qualidades do biótipo humano em seu nível evolutivo atual, isto é, seja com o instinto de egocentrismo separatista que o faz rebelde e, portanto, necessitado de uma ordem imposta para sair do caos, seja com o instinto de domínio sobre seu semelhante para submetê-lo. A técnica usada pela vida para alcançar seu objetivo, que é o de passar a organicidade, combina e utiliza essas qualidades. Eis porque a estrutura das organizações humanas atuais é do tipo comando-obediência. Trata-se de uma razão psicológica, estrutural, ligada à realidade, proporcionada aos fins, segundo o comportamento normal da vida, que sabe tirar o melhor partido dos elementos disponíveis. Assim utiliza-se o individualismo para fazer executar a função de chefe. Utiliza-se a seleção do mais forte para escolhê-lo, a prepotência de dominar para subjugar, enquadrando os rebeldes, na ordem. Assim utilizam-se as mesmas qualidades do caos para construir o estado orgânico. Esse pode nascer, mas na dependência de um chefe, vencedor por eleição ou por revolução. Mas no fundo, trata-se sempre de um ato de conquista, em que, para satisfazer seu instinto de domínio, o chefe começa a organizar os seus dependentes. E natural que esse novo método de vida nasça do velho, levando consigo as qualidades dele, para depois libertar-se delas gradativamente. É assim que em nossa sociedade podemos encontrar casos de organicidade que já se distanciam daquela posição original agora descrita, que formam o esqueleto do fenômeno. Inicialmente, a organicidade existe como um produto da potência dominadora do chefe e estende-se em profundidade e amplitude em proporção a essa potência. Assim de Roma a Carlos Magno, a Napoleão etc., nasceram e desapareceram os grandes impérios da história. Sobre o mesmo princípio baseia-se a solidez do grupo familiar e de outros de dimensões sempre maiores, como instituições, associações, partidos, religiões, nações etc. Como se vê, existe uma graduação unificadora sempre mais vasta, tendente a desenvolver-se, admitindo um sempre maior número de elementos. Notamos então que o princípio de unificação é um fato positivo que se está realizando. É um fenômeno que funciona, que se vai impondo. E unificação sempre mais vasta implica em uma organicidade sempre mais complexa e completa. Avança-se assim também neste sentido. Deste modo, os elementos dispersos no caos começam a conhecer o novo estado de ordem que os aguarda, habituam-se a viver nele, veem-lhe as vantagens, assimilam-lhe as qualidades, aprendem a arte de convivência e colaboração, em suma, coletivizam-se. É assim que, pouco a pouco, o indivíduo, de egocêntrico separatista, faz-se orgânico unitário, por ter assimilado as qualidades necessárias para isso. Eis qual é a técnica do fenômeno. Esta é uma das vias pela qual se manifesta a lei e se realiza a evolução. O que nos espera no futuro é o resultado orgânico unitário. Resumindo, de tudo o que dissemos neste capítulo e no precedente, resulta, 1. Que o homem no futuro terá uma vida inteligentemente planificada, na qual muitas dores poderão ser previstas e evitadas, eliminando-lhes as causas. 2. Que o futuro nos reserva a abolição das guerras. 3. Que ele nos prepara o estado orgânico unitário da humanidade. Eis alguns aspectos da imensa revolução que se realizará no terceiro milênio e que levará a humanidade a viver em um nível evolutivo mais avançado, inteligentemente orientada segundo o funcionamento da lei de Deus. 8. Porque se vive as trajetórias erradas e a técnica de sua correção. No presente trabalho estamos estudando a estrutura e a técnica do funcionamento da lei com uma finalidade: evitar o mal e a dor. Tratando-se de resolver um problema, é lógico que a primeira coisa a fazer é compreendê-lo, analisando-o com mentalidade positiva. Por isso evitamos atitudes idealistas, não baseadas na realidade dos fatos.
A vida dá provas de uma tão grande sapiência ao construir seus organismos, dirigir os seus fenômenos, resolver os seus problemas e atingir os seus fins, que não podemos deixar de considerá-lo um centro psíquico inteligente. Este fato autoriza-nos a estudar-lhe o pensamento para conhecê-lo. Perguntamo-nos, como a vida que soube criar as maiores maravilhas, resolvendo problemas dificílimos em suas construções, deixa frequentemente suas criaturas indefesas à mercê de mil perigos e sofrimentos. Como se explica tanta indiferença por tal sorte, ao lado de tanta sabedoria e previdência? Como se justifica tanta negatividade destrutiva, ao lado de tanta positividade construtiva? Quando o indivíduo vem ao mundo, frequentemente, espera-lhe a miséria, as doenças, o cárcere, em suma, os sofrimentos materiais e espirituais de toda a espécie. A gente condenada desde o nascimento a uma vida de dores. E todavia as coisas estão combinadas de tal modo que o nascer é fatal, porque depende de instintos irresistíveis. Além disso, para tornar o fato do nascimento inevitável, a vida é pródiga de meios. Ela, que é avaríssima e utilitária, desperdiça uma abundância incrível de germes, em grande parte destinados a perecer. Por exemplo, dos 250 milhões de espermatozoides que conseguem contato com o óvulo, somente um está destinado a operar a fecundação. Se a vida deseja tanto que o ser nasça, ainda que seja para deixá-lo depois em condições de ter tudo, menos uma felicidade garantida, então deve haver uma forte razão para isso. Somente esta pode explicar a contradição que existe entre o fato que a vida, que é tão benéfica de um lado, é depois tão maléfica de outro. E ela nisto dá também provas de saber perfeitamente fazer-se obedecer, e exatamente por indivíduos cujo primeiro impulso é a desobediência à lei. Para os subdesenvolvidos o jogo da vida reduz-se a buscar o prazer e fugir da dor. Mas a coisa não é tão simples. Nem se nos oferece uma explicação. Encontramo-nos perante um funcionamento que cabe a nós descobrir e compreender. Ele apenas funciona, como acontece com todas as leis do universo, sem nos dizer nada a seu respeito. Tratemos então de compreender qual é, neste caso, a regra do jogo. A finalidade da vida não pode ser o de gozar. Ainda que os ingênuos possam crer nisso, isto pode acontecer na juventude, quando o indivíduo baseia-se em seu desejo e não em sua experiência. Mas não há velho que, tendo vivido, conserve tal ilusão. Eis então que devemos admitir que a vida tem uma outra finalidade, porque se assim não fosse, fazer nascer quem está destinado a sofrer será uma traição. Ora, a vida demonstra ser tão benéfica que não se pode admitir nela um tal impulso maléfico. Ela, em todas as suas manifestações, demonstra-se tão carregada de positividade, que a negatividade que contém deve existir por uma outra razão. A realidade é que o verdadeiro objetivo da vida é o outro. Entendido qual é, tudo encontra a sua explicação. Mas é necessário primeiro ter compreendido o fenômeno vida em seu desenvolvimento e finalidade. O fim supremo que ela quer alcançar a todo custo, de acordo com seu caráter de positividade construtiva, é a salvação do ser, conseguida através da evolução. Salvação significa conseguir a felicidade, que é o grande desejo que freme no fundo de cada coração humano e que impulsiona o indivíduo à ação. Este desejo está escrito na lei de Deus e está destinado a realizar-se. Ele um dia deverá ser satisfeito. Se assim não fosse, ele não teria sentido nem finalidade, e constituiria uma zombaria atroz. Quem sabe como funciona a vida não pode admitir que ela trabalhe com tal sistema. Compreendido que esta é a sua finalidade, as condições que ela nos oferece, de fato, não são mais uma contradição, porque assumem um outro significado. Não se vive para gozar, mas vive-se para chegar à felicidade que é o ponto final, no topo da escala evolutiva. O instinto não nos engana e é um móvel utilíssimo da ação.
Ele cumpre sua função, que é de impulsionar-nos em busca da felicidade. Assim fazem-se esforços em todos os sentidos para subir, enfrenta-se e tenta-se vencer. Em uma palavra, experimenta-se, seguindo o curso da escola da vida, de que vimos os métodos didáticos do erro, etc. Para que não se tente fugir de tudo isso, há pois o instinto de apego à vida que nos faz suportar as provas necessárias para evoluir. Todavia pode acontecer que se tente a fuga com o suicídio. Mas, por que é ele um mal? Mas exatamente porque há uma recusa em afrontar as provas que precisamos atravessar para conseguir a evolução que ainda não se compreenda, e a finalidade da vida. Evoluir para salvar-se é dever que a vida nos impõe. Suicidar-se é dizer não a este dever, que, em substância, não é senão o de construir o nosso bem. Mas isso deve acontecer cumprindo a fadiga para ganhá-lo, o que está de acordo com a justiça da lei. Então o suicida, que deseja fugir disso, termina por pagá-lo, no sentido de que a prova não aceita recai sobre ele com a fatalidade de um destino e agravada pela recusa. É necessário compreender que as provas são meios para aprender a subir, são instrumentos de evolução, isto é, de salvação. Embora reconhecendo nelas um aspecto negativo, a vida assume um valor positivo. Em suma, o mal e a dor, que são destrutivos em si, adquirem um significado e um poder construtivo, que dão um alto sentido benéfico àquilo que antes parecia uma condenação. Eis porque a vida, sem ser maléfica, sendo benéfica, ao contrário, pode impor o nascimento, mesmo se este leva a provas dolorosas. Estas então não são negativas e destrutivas, mas positivas e construtivas, porque, se compreendidas, podem ser um instrumento de evolução, isto é, um meio para subir em direção à felicidade. Eis porque se deve nascer, e a vida é sempre uma bênção de Deus, mesmo quando ligada a um destino doloroso. Estas não são afirmações fideísticas, mas são o resultado de um raciocínio baseado na realidade e na lógica vivenciadas. Já explicamos que a dor tem a finalidade de eliminar o erro, que é a sua causa. A dor existe para eliminar a dor. Pelo fato de ser ela um meio para chegar à felicidade, justifica perante a lei. Em suma, reconhecemos na vida uma larga zona de negatividade, mas compensada e corrigida, fechada e enquadrada para o bem na positividade fundamental do todo. Compreendido esse mecanismo, tratemos de utilizar o seu conhecimento para uma sábia orientação de nossa vida, e mais exatamente, para evitar com isso o doloroso efeito do erro. Um sistema bastante difundido para satisfazer o desejo de felicidade é o de procurá-la pelo caminho de menor resistência, o mais fácil, o de atalhos. Assim chega-se rapidamente, por qualquer meio, aconteça o que tiver de acontecer. Quem compreendeu o mecanismo da vida, sabe que isso é um erro que vai conduzi-lo à dor. Esse tipo de felicidade é roubada à justiça da lei, como furto, deve ser-lhe pago. Alegria que não corresponde a um mérito e a um valor verdadeiro é falsa e transforma-se assim em um engano. Trata-se de uma trajetória em direção errada que, portanto, exige correção. Ela é lançada para baixo, em sentido involutivo, enquanto se deve dirigi-la para o alto, em sentido evolutivo. Assim é ela, porque vai em sentido involutivo, apesar de querer caminhar em direção à alegria, caminha para a dor. Para evitar essa trajetória realmente em direção à alegria, a vida deve reorientá-la a golpes dolorosos. Ela é uma desordem e esta é uma doença da ordem. É neste ponto que dói. A dor aparece quando a ordem é alterada, e deste fato somos advertidos por aquela sensação que chamamos dor. Isto em todos os campos é a expressão sensorial de uma violação da ordem da lei. Desejamos a felicidade. Isto é justo. Mas o caminho para lá chegar é regulado por normas. Se não as seguimos, chegamos, ao contrário, à dor. Insistimos nisso porque este é o sistema mais usado,
embora seja uma grande ilusão, porque, pelo contrário, leva à operação cirúrgica da reorientação. É duro então saltar às costas da lei ao negativo, em posição corretiva. Só quem não compreendeu o funcionamento do fenômeno não vê o absurdo de pretender que a desordem e a violação possam levar à felicidade, que, ao contrário, é um estado de harmonia, feito de disciplina na ordem. O conhecimento de tal mecanismo pode ser útil, sobretudo aos jovens que, ingênuos e carregados de desejos, encontram-se na hora do lançamento da trajetória de sua vida, isto é, da implantação de seu destino. Eles creem ter nascido para gozar. Em vez disso, nasceram para experimentar e aprender, isto para evoluir, o que significa subir e melhorar as condições de vida. Programação e construtivo. Quem tem a mente lúcida compreende que isso é lógico e correspondente à verdade. Mas é frequente o caso em que se busca a felicidade, descendo negativamente, isto é, endividando-se para com a lei. Tratando-se de um regime de desperdício, porque não reabastecido de positividade, ganha com o próprio esforço e valor, para continuar a gozar, usufruindo com isso de positividade. É necessário um endividar-se sempre maior. Assim a negatividade aumenta. Isso é inevitável porque, uma vez lançado, o movimento em descida adquire sempre mais velocidade, até um ponto de saturação no qual a reação da lei amadurece, interrompendo subitamente o desequilíbrio, restabelecendo a ordem e a força. Como se vê, o fenômeno baseia-se em um jogo de equilíbrio entre as duas forças contrárias, a positiva e a negativa, postas perante o princípio de justiça próprio da lei. É como o que ocorre no uso de drogas, que criam um paraíso fictício do tipo negativo, porque artificialmente roubado às leis da vida. Assim, ele tende a exaurir-se, de modo que para continuar a gozá-lo, é necessário um aumento contínuo da dose de negatividade que o gera. Isso significa que, para preparar-se um bem sempre menor, é necessário buscar um mal sempre maior. É justo e lógico que assim seja, porque a trajetória do fenômeno está em posição reversa, anti-lei, pelo que não se pode obter senão resultados reversos, anti-vida. Assim, tudo tende a resolver-se em envenenamento e morte. É nesta direção que o desenvolvimento do fenômeno se precipita, até o baque final com o qual a lei restabelece o equilíbrio segundo a justiça tentemos, para não enveredar-nos por essa estrada, da qual depois não se sai mais, enquanto não se chega ao fundo. A vida pode fazer convites desse tipo em qualquer campo, o do poder político e econômico, do prazer dos sentidos, etc. Em nosso tempo, no qual se adora o sucesso, é fácil cair na armadilha. E os ingênuos, atraídos, abocanham o anzol. Mas então a vida, se faz ofertas semelhantes, é traidora. Por que as faz? Onde está a justiça da lei? É necessário não esquecer que a vida é uma escola, e uma escola é feita de contínuas provas a serem superadas. Tais ofertas são um teste para aqueles que, tendo experimentado e aprendido, dão provas de saber resistir ao convite, não mais caindo na armadilha. De tal exame aqueles saem vencedores e são promovidos à classe superior. Os maduros conhecem o jogo da armadilha e por isso não caem lá e a vitória lhes serve para avançar. Mas os imaturos não entendem o jogo e é exatamente para chegarem a compreendê-lo que eles têm necessidade de experimentá-lo. Como podem aprender, se não sentirem na própria pele quais são as consequências do erro? É necessário que eles aprendam, vivam portanto todo o desenvolvimento do fenômeno da queda, como descrito acima. Isso até o baque final, que é o golpe necessário. Única coisa que pode ter a força para abrir e penetrar sua mente, ainda dura para fazer-se entender. Então nela faz-se a luz e estes homens amadurecem, de modo que, quando do próximo convite do mundo, não cairão na armadilha então, eles superarão tal exame e poderão subir para uma classe superior. Esta é a mecânica do fenômeno. O caminho é livre,
sendo necessário, pois, muita atenção para escolhê-lo. Cuidado, portanto, para não deixar seduzir-se, aceitando cegamente ofertas gratuitas de triunfos fáceis. Façamos então o exame de consciência, e se virmos que eles não são merecidos porque não correspondem a um valor real nosso, não aceitemos aqueles triunfos. Devemos dar provas de sermos conscientes do que valemos e merecemos. Se somos orgulhosos, vaidosos, ávidos, ignorantes, descuidados, irresponsáveis, é justo que caiamos e paguemos. O banquete está pronto e somos convidados. Mas devemos compreender o significado do convite, porque se não compreendermos antes, compreenderemos depois, como acontece com o peixe que abocanha o anzol. O ávido, ansioso de ganhos gratuitos, crendo ser esperto e vencedor, abocanha-o. Mas, por quê? Porque aquelas são as qualidades de seu temperamento, exatamente aquelas que devem ser corrigidas pela experiência. É justo que a prova o espere, até que ele aprenda e com isso evolua. Ele compreenderá depois. Mas como se poderia isentá-lo da prova, se ele antes não compreendia? A desilusão tem uma salutar função educadora e é por isto que, para seu bem, a vida fala suportar. A finalidade disto é que ele chegue a compreender que com aquele método não se vence, mas se perde. A desilusão serve para atingir a compreensão, primeira condição para avançar. Trata-se de um sofrimento justificado, salutar e construtivo. Se ele houvesse sido maduro não teria abocanhado e não teria sofrido, porque sofrer é justo, útil e necessário somente para quem aprendeu. 9. O problema da delinquência. Neste livro foi nosso propósito basearmos-nos sobre o que a vida nos mostra através dos fatos, observando seu pensamento. Por isso não nos referimos a qualquer escritor. Além disso impusemos-nos ser breve e sintético, fazendo uma recapitulação de todo o trabalho de preparação que nos trouxe até aqui. Ele está aqui subentendido, embora não muito evidente. Este é um livro de aplicações e conclusões, que representa esta fase final. O período de pesquisas e maturação está nos 22 volumes precedentes e nos 40 anos percorridos por vários caminhos, para chegar à maturação atual. Ao fim deste trabalho, implantamos algo que outros poderão desenvolver, aplicando, com novas pesquisas, os princípios expostos. Com isso, depois de ter percorrido a fase conclusiva do velho mundo, colocamo-nos agora às portas do novo, que hoje pertence aos jovens e que será deles amanhã. Fizemos algumas aplicações das teorias aqui expostas. Mas, uma vez que nos tenhamos orientado, e compreendido a técnica do fenômeno, dela se poderá fazer muitas outras aplicações. Ainda citaremos algumas, mas escolhidas como exemplo, só para mostrar como e quando muitos casos podem ser resolvidos, se bem orientados. Demos uma chave e com ela poderão ser abertas muitas portas ainda fechadas, se soubermos onde está o buraco da fechadura que ela é adequada. Não nos podemos engolfar pelo caminho da casuística, porque isso nos levaria muito longe, sendo os detalhes intermináveis. Assim se seguem alguns outros capítulos, mas sem pretensões de exaurir o argumento. Estamos numa época de grandes mudanças, na qual se pesquisam métodos novos, destinados, não a cobrir, salvando as aparências, mas a resolver. Esta é a diferença entre o presente e o passado. Antigamente o problema da pobreza era enfrentado com o paliativo das esmolas e com a promessa de uma felicidade futura no céu, a qual era encarregada de compensar o mal, assim realizando a justiça de Deus. Hoje, em vez de fazer da pobreza um problema espiritual sem resolvê-lo, procura-se suprimi-la com meios positivos de técnica produtiva e de organização econômica coletiva. Diz um provérbio chinês: se quiseres ajudar um pobre, não lhe des um peixe, mas ensina-o a pescar. Nota-se a mesma mudança de métodos com a referência ao problema da delinquência.
No passado a justiça se encarniçava contra o condenado, que era culpado. Isso constituía um enfurecimento estéril, porque se limitava aos efeitos do mal e suas causas próximas. A finalidade era defender-se e vingar-se, não eliminar as causas, e com isso a delinquência. Hoje, em vez disso, tende-se a fazer a psicanálise do criminoso, para atingir as causas remotas e organizar uma ação preventiva em profundidade para impedir, desde o início, a formação do mal. Trata-se de métodos diversos de enfrentar o problema. Observemos quais são eles e qual é o mais útil à vida. Eles pertencem a dois níveis diversos de evolução e hoje está se verificando a passagem do inferior para o superior. O primeiro faz parte do sistema de vida baseado na luta. O segundo faz parte do que se baseia na compreensão. O primeiro foi usado no passado, o segundo começa a ser hoje, para continuar a desenvolver-se sempre mais no futuro. Ele depende da afirmação da inteligência, posição nova que a humanidade agora alcança, por lei da evolução, entrando em uma fase mais avançada desta. O criminoso é tanto mais notado e expulso da coletividade, quanto mais esta atingir um regime de ordem. No caos, em um regime de desordem, quanto mais este domina, menos se nota a presença do criminoso, porque ele em um ambiente de criminosos no qual reina um sistema de luta, é regra e não exceção. O estado de fato é que, quanto mais evoluída é uma sociedade, tanto mais ela se encontra afastada da justiça e o problema reduz-se à defesa própria, a uma luta pela sobrevivência, na qual o mais forte vence. Esta era a substância da justiça penal do passado. Mais do que em uma compreensão inteligente do fenômeno, ela baseava-se em reações instintivas do subconsciente para defender-se contra um ataque à própria pessoa ou bens. A lei de Deus não podia funcionar senão de acordo com o baixo nível evolutivo então atingido, isto é, de luta pela sobrevivência. A justiça consistia em uma reação de defesa e vingança que saldava as contas, mas não restabelecia a ordem. Deixava intacto o estado de guerra entre juízes e violadores, entre a parte lesada e o assaltante. Embora houvesse a punição, restava o hábito do delito como um mal social constante que não era erradicado. No passado dava-se exemplo público da justiça, administrando em praça pública, onde o povo podia gozar o saboroso espetáculo de ver torturar e matar os malfeitores, para onde todos corriam. E podeis imaginar com que resultados morais e educativos. Cria-se, com isso, combater o delito, enquanto na qualidade, desta maneira, o povo aprendia melhor a cometê-lo, instruído por aquele espetáculo feroz. Mas estas eram sutilezas psicológicas então desapercebidas. Estava-se em um mundo ainda evoluído, o que significa carregado de negatividade, pela qual a do criminoso juntava-se à negatividade da sociedade julgadora, a da culpa somava-se à da punição, com o resultado de aumentar tal negatividade com ódio e vingança em vez de absorvê-la para eliminá-la. Ela não pode ser combatida senão com a positividade, que a corrige agindo em sentido oposto. Não se segue este sistema porque o indivíduo egoisticamente não se preocupa senão com resolver seu problema, que é de defender o seu próprio interesse. Cada um dos dois termos lança sobre o outro sua própria negatividade. Esta, na falta da ação de uma força corretiva, permanece intacta, e o mal, não curado, sempre reaparece, pois não se elimina com outro mal. Devemos então ir ao encontro do delinquente com braços abertos. Isso é possível numa sociedade chegada à fase de compreensão, não uma que ainda está em fase de luta. Ora, isso era justificado, porque era no passado usado o sistema imposto e os homens se achavam naquela segunda fase. Há, porém, um outro fato: a humanidade está hoje passando a fase da compreensão e isso acontece primeiramente com as classes dominantes, que representam a posição evolutiva mais avançada. É destes que se espera, frente ao criminoso,
A iniciativa para passar do regime de luta ou da compreensão. Trata-se de um momento propício para iniciar e depois realizar a passagem a uma posição de positividade, sanadora do mal, corrigindo a negatividade do elemento oposto, antissocial, o criminoso. É pela maturidade das massas que o indivíduo anti-ordem deve ficar como que estrangulado por uma reação psicológica coletiva, que lhe fecha o campo de ação. Este homem deve ser julgado pela opinião pública como criminoso, mesmo quando, enquanto prejudica o próximo, dá provas de saber vencer pelo valor da força ou da astúcia. No passado ele podia, se vencedor, tornar-se um herói admirado, porque era julgado com uma psicologia individualista, pela qual só a parte lesada interessava reclamar, não a coletividade. Aos outros ilesos os danos não importavam, quando não lhes diziam respeito. A vitória, sendo às custas de um terceiro, dava-lhe um senso de valor e poder, incutindo, portanto, respeito. Até hoje o delinquente astuto bem-sucedido provoca uma dose de admiração por parte dos que não foram lesados. Isso está implícito no sistema da luta e é sua consequência. E aquele sistema é a qualidade da involução, de modo que, quanto mais evoluído o indivíduo, tanto mais ele vale como criminoso, e ao contrário. Acontece que tal tipo de evolução tende a eliminá-lo. E é assim que a delinquência começa a ser julgada como tal quando o mundo se civiliza, enquanto antes ela era um método normal de defesa e um meio necessário à vida. Quando esta se encontra em tal nível, aceita a delinquência, porque só quem sabe roubar e matar sobrevive. O criminoso de fato acha-se à vontade e vive bem, porque feito sob medida, em um ambiente caótico, o mesmo não acontece em um regime de ordem. Somente para o evoluído. Assim se pode considerar o criminoso como uma sobrevivência atávica do passado, destinada a desaparecer com o tempo por lei da evolução, porque ele é sempre menos adaptado e menos consegue viver em uma sociedade quanto mais esta se civiliza. Em um momento de transformação como o atual, estão aparecendo novos critérios, antes inconcebíveis. Condena-se, por exemplo, o culto da personalidade, que representa a apoteose do vencedor, segundo o velho sistema. Apareceu depois o conceito de criminoso de guerra. Mas, para ser completo, ele deverá ser aplicado não só pelo vencedor ao vencido, mas a quem quer que faça uma guerra, violando a ordem internacional. Encaminhamo-nos para a formação de uma política mundial, pela qual o guerreiro assaltante de uma outra nação não é um herói glorioso, mas um criminoso, como hoje o é, dentro do próprio país, qualquer pessoa que assalte o próximo. Já se reconhece o direito de recusar-se à guerra por objeção de consciência. O princípio já existe, mas até agora limitado a cada nação. É questão somente de amplitude na extensão de sua aplicação. Mas ela está sempre crescendo. Pela lei de evolução que leva à formação de sempre maiores unidades coletivas, não se poderá senão alcançar uma unificação mundial, pela qual qualquer ato bélico será uma violação da ordem, punível como ato criminoso, pela polícia. Antigamente estas extensões na aplicação de tais princípios não eram realizáveis. Procurava-se então resolver o problema da criminalidade de outro modo, lançando-se furiosamente sobre o condenado, crendo que quanto mais cruel fosse a pena, mais difícil tornar-se-ia a execução do delito. Hoje, quando se passa do método da luta ou da compreensão, vê-se a estrutura do fenômeno, e a solução é dada de maneira diversa. O moderno homem racional analisa o caso e pergunta-se: quais são os resultados do sistema punitivo, considerado do ponto de vista utilitário? Qual é o seu rendimento para o bem da coletividade? Ele melhora ou piora o criminoso? E se o piora, então para que serve puni-lo, se isso reduz-se a uma fábrica de maior delinquência? Punir é um método feito de positividade, que assim corrige e diminui o mal e a negatividade,
que anteriormente era um método de negatividade que agravava os negativismos da criminalidade. Como se vê, o novo estilo de enfrentar o problema consiste em propor-se a melhorar o delinquente, porque este é o caminho que leva à diminuição da criminalidade no interesse coletivo. O velho estilo não tinha esses fins corretivos e consistia na reação defensiva individual, do ofendido contra o ofensor. Ora, o novo estilo, sendo produto de uma fase evolutiva mais avançada e inteligente, fez compreender que o sistema de investir contra o condenado é contraproducente, e, por uma questão utilitária de rendimento, deve ser eliminado. Começa-se então a estudar a psique do delinquente, procura-se penetrá-la, e pesquisa-se onde está o terreno das motivações e origem primária das ações. Procura-se assim penetrar todo o mecanismo cerebral determinante do ato criminoso, que é sua última consequência. Com a psicanálise do delito podes ver quais as condições hereditárias, mentais e ambientais, dentro das quais ele nasce. Pode-se assim desinfetar esse terreno para impedir tal nascimento e, uma vez formado o criminoso, estudar os métodos para reeducá-lo, reabilitá-lo, e depois inserir na vida coletiva esse elemento antagônico. Isso faz parte daquele trabalho de formação do estado orgânico da sociedade, já explicado nos capítulos precedentes. Essa recuperação já está sendo feita, de modo que os fatos estão de acordo com as nossas explicações. Busca-se pôr em ação melhoramentos carcerários em sentido educativo, para reconstruir o indivíduo estragado. Busca-se evitar o embrutecimento, a reação involutiva do condenado, procurando ir ao seu encontro, não com o sentido de vingança, mas de compreensão de seu caso. Busca-se reatar as relações de boa vizinhança na convivência social, relações rompidas por várias causas que se buscam eliminar. É verdade que a sociedade quer antes de tudo defender-se, o que é seu pleno direito. Mas agora deve aprender a defender-se mais profundamente, suprimindo a causa do mal e não agravando-o, a ele adicionando-lhe outro. Também neste setor vemos que se passa a fase de colaboração, constituinte do novo estilo de vida em todos os campos. Antigamente a ação punitiva dirigia-se contra o indivíduo que tinha agido mal. Mas ele não era senão o último efeito de uma cadeia de fatos que a justiça ignorava e que, todavia, tinha um valor determinante. Mas aqueles fatos eram ignorados porque a penetração psicológica do homem não chegava a observá-los. Via-se o fenômeno com outra forma mental. A aplicação da justiça frequentemente tinha o sabor de uma luta entre criminosos. De fato, quem ditava a lei e aplicava, era quem, por ter vencido, havia se tornado senhor, cuja vontade vencido devia suportar. Vencedoras eram as classes ricas e dominadoras, vencidas eram as pobres e subjugadas. As primeiras faziam a lei a seu favor, condenando aqueles que tinham interesses contrários, se não obedeciam. Assim o delito, para indivíduos da classe dominada, era um ato de legítima defesa. Porém eles eram igualmente punidos porque, em um regime de justiça baseada na força, eles o mereciam por terem sido fracos e não terem sabido vencer. Ora, se estes homens se tornassem fortes e vencessem, não seriam mais criminosos, mas legisladores, admirados e obedecidos. Em tal mundo, o culpado, punido segundo a justiça, aquela de então, era quem perdia a batalha por não ter sido suficientemente forte ou astuto para saber vencê-la. A reação punitiva era do primeiro tipo de vida, o da luta. Hoje a justiça procura também os culpados laterais ou precedentes e longínquos, e a reação ao mal é a do segundo tipo de vida, o da compreensão. Hoje são chamados a debate elementos antes nunca vistos, que antigamente podiam fazer o mal impunemente porque ninguém os via. Culpava-se assim o culpado próximo, aquele apanhando em falta e não remoto, que pode ser determinante. Vem-me à mente um caso típico, o caso histórico da monja de Monza.
Ela foi presa por toda a vida em uma cela por ter seguido os instintos do sexo a cuja satisfação tinha direito, e pelos delitos que se seguiram por ter se ligado a um delinquente, que por sua audácia tinha feito sentir nele o macho protetor. No entanto, ela procedera segundo os elementares e sádios impulsos da vida. Mas a justiça não viu os genitores que, sem aparecer, indiretamente haviam-na constrangido a declarar uma vocação inexistente. A justiça não viu o pobre padre simples e velho, escolhido propositadamente para aceitar tais declarações. A justiça não viu, se bem me lembro, uma tia que queria apoderar-se do feudo que a monja deveria herdar se não fosse fechada em um convento. Quem era então o culpado? Mas a punida foi ela só. Quantos outros puderam cometer a metade do delito impunemente, porque a justiça não os viu, vendo somente a monja? Todavia tais casos não autorizam a exigir uma justiça perfeita, impossível na terra, mas autorizam a contar com uma outra justiça, que retifica a humana, quando esta não consegue funcionar. Hoje estuda-se o criminoso e procura-se entender o delito. Às vezes encontra-se um doente, mais do que um culpado. A perseguição está sendo superada. Perante um acusado perguntamo-nos, por que esse homem é culpado? Quem e que fato o levou a esse ponto? Vemos agora que a justiça para ser feita, deveria golpear outros pontos, longe. Pode então aparecer atrás da culpa incriminada um mundo de outras culpas individuais e coletivas, das quais a do condenado não é senão a última consequência. Revelam-se então estados de injustiça social, pelos quais cada um é responsável, mesmo quando se assimila o dever da reparação. Então, uma sentença penal pode constituir um convite a se fazer um exame de consciência para ver a parcela de cada um, ao concorrer na determinação daqueles efeitos. Às vezes, quando acontece um fato triste, em vez de investir contra quem se deixou apanhar em falta, poderia ser mesmo um caso de nos perguntarmos, mas quem é o verdadeiro culpado? 10. A fabricação do técnico, do produto, e do consumidor. É próprio do estado orgânico, para o qual a humanidade se encaminha, a formação de problemas interdependentes, ligados em cadeia. Aqui apresentamos agora alguns deles, inerentes à industrialização moderna, mostrando como se pode resolvê-los de modo mais lucrativo, quando se usa o sistema de retidão que nos é proposto pela lei. No passado, a produção era reduzida, o trabalho era um artesanato, para poucos consumidores. O estado primitivo da técnica não permitia a grande organização industrial com produção em série, que implica tanto num suprimento de técnicos aptos à execução daquele trabalho, como no fornecimento de uma massa de consumidores preparados para absorver aquela produção. A indústria torna-se assim um fenômeno complexo, no qual, como rodas dentadas, devem se engrenar, um exigindo a presença do outro, os elementos sucessivos de um ciclo pré-estabelecido. O problema da fabricação do produto no estabelecimento industrial encontra-se espremido entre dois problemas: o da fabricação do técnico nas escolas, isto é, do trabalhador que produz, e da fabricação do consumidor, para quem vender, isto é, do mercado assegurado. Por sua vez, esses problemas encaixam-se em outros, que nos levaria longe demais para examiná-los. Limitar-nos-emos a observar os três problemas, do técnico, do produto e do consumidor, a que correspondem outros três, o da escola, da indústria e do comércio. Comecemos pelo primeiro. Antigamente a instrução tinha caracteres diferentes da atual. Era reservada a poucos, a uma elite que podia permitir-se um tal luxo. Frequentemente tinha somente a finalidade de formação cultural, para embelezar com um título uma posição econômica privilegiada. Tratando-se de pessoas que não tinham necessidade de trabalhar para viver, e frequentemente não sendo a instrução adquirida com essa finalidade, desejava-se estudar o menor possível para receber o famoso pergaminho, como então se chamava o diploma,
e do qual se dizia que na vida não servia para nada. O estudante, portanto, não se preocupava, como faz hoje, se o mestre tinha ou não conhecimento do que ensinava. Hoje a instrução é sobretudo técnica, não destinada a ensinar a dissertar como um intelectual, mas para adquirir um conhecimento que deverá depois ser aplicado em uma posição de ganho e responsabilidade. Como se vê, pelas condições alteradas, o problema do ensino hoje é apresentado de maneira diversa. Ele não é mais do tipo acadêmico como era antes, mas prático, positivo, realizador. Não é mais o monopólio de uns poucos eleitos, clamando em nome de sua sapiência as massas ignorantes, estupefatas ao ouvi-los. Estas fizeram-se mais cultas e inteligentes e foram mobilizadas para utilizar o imenso material humano, antes abandonado a si mesmo, tornando-o produtivo com o adestramento mental. É, portanto, de seu próprio interesse aprender, e o indivíduo vai à escola para isto, e por esse motivo quer uma escola bem feita, para aprender, porque sabe que disso dependem seus futuros ganhos e posição social. O fato perante o qual nos encontramos hoje é a instrução não só para as massas, mas, ao mesmo tempo, é um meio para o indivíduo tornar-se produtivo com vantagem individual e coletiva. Isso é devido ao desenvolvimento técnico, refeito do progresso científico. É devido também a um novo impulso de laboriosidade, que se compreende ser o único meio, intensificador da produção, para alcançar o bem-estar, ao qual quem trabalha sente ter direito. Descobriu-se assim o método para nos tornarmos ricos. Aqui pode surgir uma objeção. Sem dúvida, assim se eleva o nível de vida. Mas, esta finalidade de instrução, ou ela é uma outra, isto é, a da formação espiritual, com o método de mecanização de instrução não se arrisca a atentar contra a integridade da personalidade humana, construindo um robô da técnica, perfeito no exercício de suas funções, mas desprovido da orientação, ainda necessária em outros campos. Não se arrisca a diminuir a dignidade do homem, fazendo-o apenas um técnico especializado a ser colocado na máquina da produção industrial como uma peça feita sob medida. Pode-se responder que tipo de instrução é útil para o mecanismo da produção, que deve ser aceita, porque é a base do bem-estar. Deve ser aceita, mas sem maiores pretensões, isto é, admitindo que aquele sistema só é válido no seu setor e que, portanto, deve ser completado no que diz respeito à formação da personalidade. Com aquele sistema não se pretende construir todo o homem, mas somente o técnico, perito em seu setor, para executar seu trabalho. Espera-se dele que se complete, e a industrialização não o impede, mas tende sempre mais a permiti-lo com semana inglesa, o trabalho cada vez mais executado pela máquina, e meios técnicos de difusão do saber, etc. Depois, o fato de que uma instrução de massa não pode senão perder em altura o que ganha em extensão. O desenvolvimento odierno em sentido horizontal não pode ser obtido senão renunciando-se ao desenvolvimento vertical, que só uma elite de poucos pode atingir. Antigamente o saber podia ser profundo, mas era concentrado em uns poucos. Hoje ele é mais superficial, mas difuso entre muitos. Trata-se de compensações de que não se pode fugir. A difusão da cultura é paga com seu nivelamento. Antigamente os governos preferiam deixar os povos em estado de ignorância porque assim era mais fácil dominá-lo. Hoje a instrução torna-se um direito. As próprias indústrias começam a construir escolas por sua conta, para preparar seus técnicos especializados e trabalharem em suas oficinas. Assistimos à democratização do ensino, dispensado com meios técnicos que o multiplicam ao infinito. As teaching machines, máquinas de ensino, representam uma revolução nos métodos didáticos. Assim a instrução vem construir a parte introdutória da vida, a de adestramento para o trabalho. Do mais simples ao mais complexo. Desta forma o período escolástico torna-se a primeira fase do trabalho do homem,
a de preparação para o outro que virá depois na fábrica. A instrução torna-se a fase de construção do técnico e encaixa-se na engrenagem da organização industrial. Assim, a grande produção em série pode ser precedida e alimentada por uma produção paralela de grande número de trabalhadores preparados tecnicamente. A escola começa a fazer parte, portanto, do moderno tecnicismo.